Olá, estamos começando uma nova experiência aqui em Vitória da Conquista, de levar conhecimento às pessoas, levar informação, e se chamará Momento com o Seu Doutor. Teremos algumas pessoas convidadas. Eu sou o Dr. Augusto Cândido, o Momento com o Seu Doutor. Sou médico aqui em Vitória da Conquista desde 1995, graduado há 34 anos. No momento sou vereador da nossa cidade, sou empresário, professor universitário, professor do curso de medicina, e até pelo fato de ser vereador e estar agindo também como agente público, eu tenho ultimamente me interessado cada vez mais em me envolver com a comunidade e levar informações à comunidade. O Momento com o Seu Doutor, eu vou trazer convidados para conversarmos sobre diversos aspectos, diversas vieses da nossa cidade, da nossa vida, e o que a gente pode fazer para entender melhor, orientar melhor as pessoas. Hoje, começando essa nova experiência, eu trago aqui a doutora Dariana Viegas, que é médica, cardiologista, arritmologista, com mestrado, inclusive foi minha colega de mestrado lá na Unimontes, Universidade Estadual de Montes Claros, concluímos recentemente, somos colegas também do curso de medicina da UESB, professores que somos. E eu a trago especificamente como cardiologista, para que a gente converse sobre a saúde cardiovascular, sobre esses assuntos. Abri agora um momento para a apresentação da própria professora doutora Dariana. Muito obrigada, Augusto, pelo convite. Estou sendo pelo privilégio, de fazer o seu primeiro podcast. Meu nome é Dariana, como o doutor Augusto já mencionou. Eu não sou daqui, eu vim para Vitória da Conquista há mais ou menos 17 anos e realmente a cidade cresceu muito, despontou em vários aspectos. Eu sou cardiologista com especialidade em arritmia. E estou aqui à disposição para esclarecer dúvidas a respeito da saúde cardiovascular. A preocupação de chamar inicialmente um cardiologista é justamente pelo fato de que grande parte dos internamentos, das mortes, ocorrem por causa de doenças cardiovasculares, principalmente o infarto agudo do miocárdio e o acidente vascular cerebral, o derrame cerebral. Nós sabemos que essas doenças, na maior parte das vezes, doutora, é um acontecimento agudo. Um infarto, AVC, fulano não sentia nada e de repente teve um AVC, teve um infarto. Mas essas doenças talvez tenham um viés crônico. São doenças que se formam ao longo dos anos, talvez por hábitos de vida, talvez por risco familiar, talvez por risco da própria pessoa ou da forma como ele leva a sua vida. Dados da medicina dizem que de 75% a 80% das doenças que surgem tem algum tipo de ação que a gente participa dela, a gente faz a doença. E essa seria a primeira pergunta, realmente isso é fato? Precisamos pensar na saúde no infarto antes dele acontecer? Isso é fato? É isso mesmo? Com certeza, não é mito, é verdade sim. As doenças cardiovasculares são a segunda maior causa de morte não traumática, perdendo apenas para as neoplasias. Então, não é uma coisinha pouca, é muita coisa mesmo. E as doenças cardiovasculares, como você falou, elas se consideram o infarto, o AVC, as doenças periféricas, com índice de amputação dos membros inferiores, que são doenças que lesam o paciente tanto na sua qualidade de vida como o evento mais drástico, que seria a morte. E a gente tem que realmente atuar na prevenção dessas doenças, Então, a gente tem várias causas removíveis, obesidade, tabagismo, o uso de drogas ilícitas, sobre obesidade, como eu já falei, que são causas que a gente pode atuar, Tem causas que a gente não consegue atuar, como a genética, a hereditariedade. A gente sabe que uma boa parte é hereditária, mas nas causas que são removíveis, com o passar do tempo, a cronicidade disso pode realmente culminar num evento drástico, que muitas vezes não deixa nem o paciente chegar no pronto-socorro, que é a morte súbita, Que a principal causa ainda é a doença arterial coronariana. Quando a gente fala das causas evitáveis, às vezes se a pessoa tem um diagnóstico de hipertensão, por exemplo, e se fia muito mais, talvez, no tratamento medicamentoso. Os remédios que são necessários, são importantes, devem ser usados, mas por vezes se esquece ou não são alertados para o fato de que nós temos outras formas de fazer também a nossa prevenção. No caso específico da atividade física, para quem é sugerido, a pessoa é sedentária, nunca fez nada na vida, teria uma forma, uma regra de iniciar uma atividade física
uma forma de... A gente vê as pessoas correndo com aqueles aparelhinhos que marcam a frequência cardíaca. A senhora, como arritmologista, conhece o ritmo cardíaco, não só o normal, como também o anormal. Mas tem uma frequência cardíaca que a gente deve correr nela? É por idade, é por peso? Como é que a gente faz para saber se está fazendo um bem para nós mesmos ou se estamos fazendo um mal para nós? Tem um estudo italiano que ele, na verdade, ele mostrou, assim, os atletas, o que é que a gente precisaria fazer para uma pessoa, na verdade, saudável, né? Dita saudável, não aqueles pacientes que já têm uma doença, um cardiopata estabelecido. Então, um eletro básico, eles conseguiram fazer essa triagem, eles conseguiram realmente, com essa triagem, apenas com eletrocardiograma, simples, ir no cardiologista e fazer um eletrocardiograma, estabelecer qual o paciente que estaria apto para fazer uma atividade física. Só que na prática não é isso que acontece. Geralmente, esses pacientes essas pessoas que querem fazer atividade física, principalmente as atividades físicas mais extenuantes, corridas, hoje a gente tem muito crossfit, aquelas atividades de alto impacto, então geralmente é importante realmente passar no cardiologista, fazer um eletro, e a partir daí o cardiologista vai em si avaliar a necessidade de um teste ergométrico. Na prática, a maioria dos pacientes fazem o teste ergométrico. No teste ergométrico a gente tem uma noção, né, e tem o teste cardiopulmonar, que é o mais importante para os atletas em si, ou para as pessoas que querem fazer uma atividade física mais extenuante, que ele vai dar parâmetros daquele organismo e qual a frequência cardíaca que ele consegue atingir e é prevista para a sua idade. E isso a gente também consegue ver dados como pressão arterial, dados como arritmias cardíacas, e em alguns pacientes a gente consegue até pegar a famosa doença arterial coronariana. Mas, no geral, é importante ter pelo menos uma avaliação com o cardiologista antes de você realmente praticar atividades físicas mais extenuantes. Quando a pessoa vai praticar atividade física, a gente vê aquela regrinha que diz que a frequência cardíaca deve ser calculada com 220 menos a sua idade, que seria a frequência cardíaca máxima que talvez você suportasse. Imagine que a pessoa tem 50 anos de idade, isso daria 220 menos 50 dá 170. Mas a gente não deve atingir esse 100%. Uma faixa de uma atividade física aeróbica espera em torno de 80%. É isso mesmo que a gente deve contar de forma simples? Por exemplo, se eu tenho 50 anos, vai ser 170 a frequência cardíaca, seria 80% disso. Para mim, estar numa frequência saudável e não trazer riscos? Na verdade, assim, atingir a frequência máxima não necessariamente vai dizer que você vai ter um risco maior de ter um evento cardíaco, tá? O que a gente leva em consideração é mais a frequência submáxima. Então, assim, o indivíduo que não consegue atingir a frequência submáxima no esforço, ele tem algum problema. Seja algum problema degenerativo da idade, que a gente chama doença do nó sinusal, ou algum problema por droga. Às vezes é um paciente que usa um remédio para pressão que atua na frequência cardíaca, conhecidos como beta-bloqueadores. Então, a frequência máxima em si, a gente não preocupa. Lógico que assim, chegar até a máxima não tem problema. Mais do que a máxima é ser evitada. Agora, a submáxima, a gente fica de olho que é aquele paciente que não consegue chegar por algum motivo. Ou por uma causa de doença ou por uma causa medicamentosa. Então, isso daí pra gente é o mais importante. Estabelecer, e aí é o que faria tanto no eletrocardiograma quanto no teste de esforço. Do teste de esforço a gente veria realmente essa frequência máxima atingida e se ele chegar na submáxima, a gente se dá por satisfeito no teste de esforço. Teste de esforço, para quem não está muito habituado, é quando você corre na esteira e um médico fica te acompanhando. Se você conseguir bater 12 minutos ali com ele empinando a esteira, você está bem. Nossa, muito bem. Não é isso? E hoje a gente tem o teste cardiopulmonar, né, que ele é bem mais específico para esses pacientes que querem fazer atividades físicas extenuantes. Então, ele dá vários parâmetros que só o teste ergométrico não dá. Então, ele é bem mais completo para os atletas. A gente tem, inclusive, Vitória da Conquista. Então, é importante, as pessoas que estão fazendo atividade física, era importante também fazer essa avaliação com o cardiologista para entrar no âmbito do cardiopulmonar. É bem interessante. Dentro dessa questão de atividade física, eu sou um atleta amador e já fiz maratonas, que talvez seja dentro da corrida é o que tem de maior. Você correr 42 quilômetros. E eu vejo que tem muita gente que luta bastante para melhorar muito o seu tempo, que é muito comum, é uma concorrência, é uma competição com você mesmo. A maratona, uma corrida dessa, extenuante, ela já seria uma coisa recomendada ou já estaria sendo uma coisa de extrapolar o que sairia de um esperado para a sua saúde do coração?
Não, tudo depende do contexto, né? Pacientes que você faz uma avaliação bem feita, não tem problema, porque se fosse assim a gente não teria atleta, não teria jogador de futebol, não teria jogador, né? Os atletas em si. O que é sabido é que a morte súbita realmente ela acontece mais nas atividades extenuantes, tá? Mas não é uma contraindicação geral para a população. Isso acontece porque você tem que realmente saber qual que é a sua capacidade física e quais são as suas limitações que às vezes você não sabe e você começa a fazer atividade física sem um acompanhamento adequado. Então, pacientes que começam do nada, não tinha nada e de repente foi correr, teve um mal súbito e partiu. Mas será que ele procurou uma assistência médica antes? Que muitas coisas a gente consegue evitar, realmente fazendo uma anamnese, uma história clínica bem detalhada com os exames complementares. Se adequar o melhor possível, né? Isso. Sempre que a gente vai a um cardiologista, sempre, quase como regra, fazem os exames de sangue e tem aquela preocupação das dislipidemias. Colesterol alto, triglicerídeo alto. E as pessoas, eu como médico que atendo há muito tempo, eu vejo que as pessoas têm uma forma de tratar, cada um tem uma regra pessoal. Nem sempre isso foi assim que o recomendado para ele, mas ele faz como acha que deve fazer. Por exemplo, a pessoa chega hoje com alterações de colesterol. Quase sempre a primeira medida são tentar ver se aquele paciente está ajudando ele com atividade física, com dieta. E se não, o primeiro passo seria sempre tentar mudar isso e ver se deu certo. E depois, no segundo passo, viriam os remédios. É aí que eu vejo que as pessoas fazem muita confusão. Eles começam a tomar remédio, normaliza o exame, para de tomar, acha que tratou, que resolveu. É essa mesma forma de cuidar? Ou quem começa a tomar as famosas estatinas nunca mais se livra delas? Existem algumas causas, né, como eu falei para você, de dislipidemia, que às vezes você consegue só com o peso. Então, o principal seria, o maior vilão é o peso, né? Mas a dislipidemia, ela acontece de uma forma familiar, de uma certa forma. Então, esses pacientes que são familiar mesmo, porque a dieta e a atividade física, ela consegue reduzir o nível de colesterol em 20%. Então, digamos que eu tenha um colesterol tanto. Se eu não conseguir com a dieta, com 20% reduzir aquilo lá, eu não vou conseguir. Então, o paciente perdeu peso, está fazendo atividade e não conseguiu reduzir, infelizmente, ele não vai conseguir. Se tiver um colesterol lá em cima, não adianta só atividade física e dieta que não vai resolver. E existem as familiares. Eu, por exemplo, desde os 28 anos, sempre fui magra, né? Faço atividade física, não faço extenuante, faço balé, mas de qualquer forma é uma atividade, né? E tomo estatina desde os 28 anos, porque eu tenho um risco cardiovascular alto. Né? Então, depende também de cada paciente. Hoje a gente tem calculadoras disponíveis na internet, né, que calculam o risco cardiovascular de cada paciente. Então, pacientes com risco cardiovascular alto, independente dele estar obeso ou não, ou seja, aquele paciente que já teve um infarto, que tem uma placa na carótida, é indicação de tomar estatina, independente realmente do nível de atividade física e de dieta que ele venha fazer. Esse é um assunto interessante porque a gente vê muito isso no dia a dia, que as pessoas tratam as estatinas de forma totalmente errada. As pessoas se medicam e se conduzem. Então, chega lá, o colesterol está 350, ele, puxa, está péssimo. O doutor me passou um remédio, tomei 60 dias, medi, deu normal, suspende. E trazer a lembrança de que esse tratamento, por vezes, ele é para sempre. Ele fará parte. Por coincidência, doutor, eu tomo estatina desde os 29 anos de idade. Tamo junto nessa, então. Desde os 28, desde os 29, quando eu me descobri com dislipidemia, e já tem 30 anos que eu faço isso. E na época, não sei qual foi a sua sensação, né? Que um jovem, né? 28 anos, nós somos bebês praticamente, né? E a gente tem que tomar remédio. Meu Deus, tomar remédio dá um pouquinho de revolta na época, né? Mas depois você vai entendendo que não é por aí. Que aí, como... Para a gente é mais fácil que a gente está na área de saúde, mas você se coloca do lado do paciente, que não vive o dia a dia, de ver aquele paciente infartando, morte súbita, paciente, né, que evolui com quadros gravíssimos de AVC, porque realmente não tiveram uma prevenção adequada com o uso da medicação. Né? Então, às vezes, você tem que se botar um pouco do lado do paciente, que ele fica, mas eu estou muito novo, tomar remédio, aí você tem que, é melhor você tomar remédio do que realmente você nem voltar aqui para me contar a sua história daqui a uns 20 anos. Então, é uma coisinha que a gente tem que ficar meio que esperto. Na época que foi feito o meu diagnóstico, teve um médico, um cardiologista, lá da Beneficência Portuguesa, em São Paulo, onde eu fazia residência, e ele era muito seco. Ele virou para mim e falou, você não chega aos 40 anos desse jeito. Maria.
Eu, a princípio, fiquei meio irritado com ele, mas na hora que eu saí do consultório, eu já comecei a refletir. A previsão, na época, que se dizia que algumas coisas em torno de 15 anos podiam levar a uma doença coronariana. E já tem 30 anos. Até o momento, eu não tive nenhuma doença coronariana. Tomo estatina já há 30 anos. Inclusive, teve um tempo que eu tomei uma que foi suspensa do mercado, que era a serivastatina, que causou lesões, teve problemas. Isso. Tem uns 15, 20 anos. Eu, inclusive, tive lesões com ela, mas foi suspensa do mercado. Então, lembrar quem nos ouve aqui que se você tiver alterações de colesterol, de triglicerídeo, ouça o seu médico cardiologista. Ouça e preste atenção. Provavelmente você não vai ficar bom, ela vai te acompanhar e se trate para... Quando a gente fala isso aqui de estatina, de pressão, teve um estudo, acho que já tem mais de 70 anos, que é o estudo Framingham. Isso. É um estudo interessante, que foi feito em uma cidade, em Framingham, onde se estabeleceu que os hábitos de vida das pessoas se traziam um risco que se pontuou. Tabagismo, atividade física. E se acompanhou uma família, acompanhou os filhos, já está acompanhando os netos. Isso. Talvez seja um estudo, a maior coorte histórica que tem de estudos médicos. Ainda hoje usamos esse estudo, nos preocupamos com ele, nos orienta? Sim, nos orienta. De certa forma, sim, com certeza. É um grande pioneiro, né, nessa coisa de risco cardiovascular. A gente tem agora também outros, esses scores de risco também, que o de Framingham, ele não tem a calculadora, mas não conta com exames complementares. E agora a gente já tem exames complementares fazendo parte dessas calculadoras de risco. E aí você consegue pegar doenças ateroscleróticas com os exames complementares muito antes do que o próprio Framingham, né? Que eram mais dados mesmo, de hipertensão, dados de história clínica. Então, é extremamente válido, a gente usa, ensina até para os meninos na faculdade, mas a gente tem outros scores que a gente consegue chegar mais perto e mais precoce dessas doenças coronarianas e ateroscleróticas de uma maneira geral. No âmbito da atividade física, tem alguma melhor? Eu devo fazer uma aeróbica, correr, nadar, devo fazer musculação e virar um bombadão, devo fazer o quê? Pilates é bom, balé também serve, ou é aquilo que você consegue e faz com frequência e baseado até naquela da própria Associação Americana do Coração, que fala dos 150 minutos por semana. Isso. É isso mesmo? É por aí mesmo? Os maiores estudos, eles mostraram realmente os 150 minutos por semana. 30 minutos durante 5 a 7 dias de atividade aeróbica. Já tem estudos menores que falam de atividades resistivas, a musculação, que ela é importante também, lembrando que assim como a musculação para músculo esquelético, o coração é um músculo também. Então, os mesmos efeitos que a gente tem para musculatura periférica, a gente tem um efeito para o coração também, mas de uma forma benéfica. Então, os exercícios de musculação, assim como os exercícios estáticos também, tem yoga, tem muita coisa surgindo, mas são estudos menores, os estudos maiores mesmo. Estudos que a gente chama de randomizados, que são estudos com um número maior de pacientes, falam realmente do aeróbico. Mas os estudos, os exercícios de musculação, eles vêm crescendo muito na prática clínica e estimulando os pacientes. E lembrando que não é só prevenção. A gente tem um tabu muito grande. Eu costumo pegar paciente idoso no consultório e que chega com filho, né? A doutora fala para ele que ele não pode fazer atividade física porque ele teve um infarto. Quem falou isso? Hoje em dia, exercício físico não é só prevenção, ele é tratamento. Então, os estudos vem mostrando que o paciente pós-infarto, ele melhorou a qualidade de vida e diminuiu a mortalidade com atividade física. Então, a gente chama de reabilitação cardiovascular. Então, acabar com esse tabu, porque teve um problema do coração, porque usa marca-passo, aí impede o senhorzinho, a senhora, de fazer atividade física. Às vezes, o paciente já tinha até o hábito de fazer sua caminhadinha, de ir no mercado, a pé, e a família, às vezes, fica com essa superproteção que, infelizmente, prejudica o paciente no final. Voltando ao infarto, aí vem o mesmo conceito, porque o infarto a gente sempre conhece como uma doença aguda. E, de fato, o cara estava bem, sentiu uma dor, e aí vem. E quando você tem um infarto agudo do miocárdio, conforme já foi dito aqui, nós temos uma doença crônica coronariana, uma doença vascular. Você tem artérias, doença das artérias. Quando a pessoa tem um infarto e faz uma revascularização, por exemplo, que bota umas pontes lá, na verdade, ele está muito melhor do que aquele que está andando na rua e que vai ter um infarto e que não sabe que é doente. Então, essa pessoa, depois que ele faz a cirurgia, que está revascularizado, deu certo, perfeito, ele precisa saber que ele é um doente
Ele tem uma doença arterial coronariana e que pode ter outras doenças, outras isquemias, outros infartos. E aí a importância de recomendar justamente manter o cuidado. Aqui eu falo até, eu digo isso aqui que tinha um risco familiar. Eu tenho 3 irmãos que tiveram doença coronariana diagnosticada perto dos 60 anos, os 3. Um que é nosso colega, Argimiro, que você conhece, que fez revascularização, e o meu irmão Edilto, que infartou. E o outro mais novo, que foi feito um diagnóstico e colocou alguns stents. E um dia desse eu estava conversando com o Edilto, que ele nunca gostou muito de atividade física. Eu falei, cadê? Você já está indo para academia? Ah, mas eu não gosto de academia. Eu falei, olha, mas ninguém perguntou se gosta. É talvez esse conceito, para quem está nos acompanhando, que está nos ouvindo, dos 150 minutos por semana. Você tem que fazer 30 minutos, 40 minutos de uma atividade aeróbica. Caminhar, correr. A atividade aeróbica é aquela que você faz o seu coração acelerar e manter-se acelerado. Isso. Então a caminhada também não deve ser aquela caminhada de 100% diletantismo, devagarinho. Você dá uma forçadinha, dá uma acelerada, bote dentro da possibilidade para que você diminua o seu risco. A doença arterial coronariana, conforme foi bem dito aqui pela doutora Dariana, junto com as neoplasias, são as que mais matam. E são eventos agudos em cima de um juntar de fatores crônicos. Augusto, e lembrando, né, que a gente é diferente quando a gente tinha 28 anos e é diferente hoje. Então, as doenças cardiovasculares, elas são muito estudadas, então a gente tem muito recurso. Então, aquele senhor, há 2 décadas, 3 décadas atrás, muitas vezes ele estava condenado realmente à morte, né? Tinha um infarto, eu perdi meu tio com 55 anos. Então, assim, não tinha recurso de cateterismo, mas estava meio que começando, então não tinha esse recurso. Imagine hoje uma pessoa com 55 anos morrer com insuficiência cardíaca em decorrência de com 35 anos ele teve uma parada cardíaca, não sabia que tinha, ficou 30 dias em coma e foi vivendo em péssima qualidade de vida. Com 55 anos ele realmente morreu, né, vítima de uma insuficiência cardíaca, e hoje em dia a gente tem tanto recurso antes de chegar na insuficiência cardíaca, né, então eu sempre falo assim, com relação à atividade física, era isso que eu ia falar, que eu acabei passando para outro tópico. O paciente não gosta de fazer atividade física. Tudo bem, não vamos começar com 30, vamos começar com 10. Você sair de 0 para 10 já é alguma coisa. Ali a sua atividade física há algo que você gosta de fazer. Ah, eu não gosto de caminhada, então tudo bem. Pega uma palestra, bota um fone de ouvido, pega uma música e ali aquilo que você tem vontade de fazer, ali tipo assim, eu quero ir no mercado. Tudo bem, então vamos no mercado, você gosta, principalmente o pessoal mais idoso, que tem aquele hábito de ir na feira, vamos a pé, nem que da volta você volte de táxi ou volte de Uber, a maneira não importa, né? Mas pelo menos você saiu daquele sedentarismo inicial e a atividade física, você deve saber mais do que eu que pratica, né? Eu sou viciada em balé, ela meio que vai viciando, vai liberando endorfina, mas não é de repente, é uma coisa que se torna um hábito. Então você começa com 10 minutos, daqui a pouco você começa a ter vontade de fazer 15 e 20 e você chega nos 30. Eu não sou muito taxativa, não, faça 30 minutos, não. Porque eu sei que o paciente é melhor fazer alguma coisa do que não fazer nada, né? E com o tempo esse paciente ele vai adquirindo aquilo como hábito. Importante. É uma sugestão interessante e por coincidência eu uso muito essa sugestão também baseado no mesmo conceito que a doutora aqui disse, que para quem não faz nada, fazer 10 minutos já é alguma coisa. E você pode cair no hábito. Aqui a gente precisa chamar muita atenção disso, porque tem doenças. A atividade física, por outro lado, ela não é só uma prevenção de doenças arteriais coronarianas, ela é uma prevenção de muitas doenças. Doenças neoplásicas, tumores de intestino, tumores de mama. Então está associada também a outras coisas. Então a atividade física é um tratamento, é uma necessidade. Quando a gente fala de alimentação, doutor, tem alguns alimentos que são mais desejados pelo seu sabor, mas talvez sejam mais preocupantes. Aí entre os alimentos, principalmente os mais processados, os presuntos, esses, enfim, todos esses conservantes. A senhora teria alguma restrição absoluta a eles? Eles são só do final de semana eventual, devem ser do dia a dia? Pois é. Processados realmente é veneno, não tem jeito. Muito processados, pior ainda. Tudo realmente, mas assim, nós somos humanos. Então, chega aquele paciente, doutora, nunca mais eu vou poder comer uma pizza, né? Quando é hipertenso, eu disse, olha,
Existem maneiras de você fazer coisas gostosas, no seu caso, hipertenso com menos sal, né? Existem maneiras de você usar uma comida mais saudável. Então, a gente hoje em dia tem o recurso da nutrição também, que cresceu muito. Então, você consegue fazer delícias magníficas que a gente não pensava antigamente, com alimentos saudáveis. É muito difícil, realmente, fechar a boca é muito difícil mesmo, porque é um prazer, é uma socialização, a gente socializa quando a gente come, então é muito difícil. Mas sempre batendo, realmente, industrializado, processado, não faz bem, coração, câncer, tudo muito associado a isso daí. Então, infelizmente, assim, uma vez por mês eu libero. Uma vez por mês, vamos, né? Não precisa enfiar o pé na jaca, mas come uma vez por mês. Principalmente idosos, né? Que é uma judiação, 93 anos. Ai, doutora, eu queria tanto comer aquela rabada. Come a rabada, mas não bota tanto sal. Não bota tempero, faz os seus temperos caseiros, alho. Inclusive, diminui, não diminui a mortalidade, mas diminui a pressão arterial, né? Então, abre mão de remédios caseiros. A gente não nasceu com isso. A gente não tinha tempero, não tinha nada, a gente sobrevivia, né? Então, realmente a indústria que coloca pra gente propagandas, tudo pra gente realmente ir para esse aspecto da alimentação ruim. É interessante você abordar isso, porque talvez o grande tchan do sucesso está na rotina. Está no dia a dia, está na maior parte do tempo, e não na exceção. Então, se você vai eventualmente, não é o dia que você vai para o churrasco na casa do amigo, chega lá, você só vai comer folha. Aquele é o dia do churrasco, mas aquilo não pode ser uma regra. Talvez as pessoas tenham um pouco de dificuldade com isso, porque é preciso ter padrão e regra no dia a dia. E saber que, inclusive, fugir à regra faz bem para a cabeça também. Como a senhora disse, o coração é um músculo. Ele é um músculo tão especial. Para nós que somos médicos, a gente conhece um pouquinho, nós temos 3 tipos de músculo no corpo. Tem um músculo liso, que é aquele que a gente não controla. Tem um músculo estriado, que é aquele que a gente controla quando vai e faz. E tem um especial, que é o músculo cardíaco, que ele parece com liso, parece com estriado, ele parece com tudo. Inclusive as células do coração, elas têm que ter uma intimidade tão grande que ela não tem uma parede celular tão bem formada entre uma e a outra. E o coração, ele é um ajuntamento de muitas coisas. A parte músculo que contrai, a parte vasos que irriga e a parte do ritmo, que a senhora citou aqui, o nó sinusal. As pessoas não sabem, mas todos nós temos um marca-passo que funciona muito bem e que bota o coração para funcionar bem. E quando esse marca-passo não funciona bem, doutora? Como é que a gente faz? Como é que surgem as doenças? As saídas? Saída, sim. Eu sempre costumo brincar com o paciente, né, que o coração é igual uma casa, né? Tem a parede, tem a parte de encanamento, que são as doenças arteriais coronarianas, tem a parte elétrica, que pode ser uma eletricidade que pisca demais, que são as TAC, arritmias, ou uma eletricidade que falha, né, que são as bradiarritmias. Existe sim. Quando o paciente falha o seu nó sinusal ou o seu outro marca-passo, o seu nó AV, que é uma outra parte mais específica, a gente lança mão do marca-passo artificial para esses pacientes e dá uma qualidade de vida para o paciente, para ele viver muitos anos. Eu tenho um paciente de 103 anos que ele super bem, assim, para os 103 anos dele, anda normalmente, cognição boa, paciente muito bem, assim, para os 103 anos dele. Ele teve um desmaio e aí foi pronto-socorro, estava com o coração bloqueado. E aí o médico mandou ele morrer em casa. Acho que o colega não tinha tanta experiência. Não, o senhor não vai poder colocar o marca-passo, porque o senhor vai morrer na mesa, tal. E aí, uma colega que sempre me encaminha caso, ela, Dariana, tô com esse paciente tal. E aí mandou a foto dele, eu disse, não, imagina, vamos colocar assim. E ele hoje tem 105 anos, né, e chega lá para fazer as avaliações, a gente faz as avaliações periódicas. Ele, doutora, mas eu ando tão cansado. Aí eu olho para ele. Ô, senhor, o senhor tem 105 anos, como é que o senhor não vai estar cansado? A única queixa é essa, cansado físico, não é falta de ar. Então, não é sentença de morte o marca-passo. Muitos pacientes, vou colocar o marca... Não, pelo contrário, eu vou resolver um problema e não é cura, porque é uma prótese que está ali, mas vou dar qualidade de vida para esse paciente. E idade, né? A gente não pode condenar um paciente porque tem 103 anos.
Não é assim. Ele tem 103 anos, mas ele está ativo. É diferente de uma de 103, que realmente está acamada, aí é outra conversa. Não, o paciente é ativo, faz caminhada, vai para a igreja dele todo dia, a pé da casa dele, com 105 anos. Então, a gente está vivendo muito. A gente não pode condenar as pessoas porque elas são sexagenárias, né? Depende do sexagenário. É um tema interessante. Como professora da UESB, eu faço hoje ambulatório de cirurgia. E lógico, nós estamos com acadêmicos, meninos de 18, 20 e poucos anos, 22, 25. E as pessoas de 25 olham para uma pessoa de 60 anos e tem uma medida diferente. Isso é um velhinho acabado, acabou a história dele, se encerra. E um dia eu atendi um jovem de 60 anos. Jovem. Com a hérnia inguinal. E que um aluno teve a infelicidade de dizer que pela idade dele eu não devia operar. Comentou. Falei, mas por qual motivo? Só os 60 anos? Isso é motivo de não operar? E o cidadão, um atleta, enfim, um jovem realmente de 60 anos. Aí eu me lembrei da história de Oscar Niemeyer, que é um nome conhecido do nosso Brasil, conhecido do mundo, que foi o arquiteto que projetou Brasília lá no 1950 e alguma coisa. E Oscar Niemeyer teve um tumor de intestino aos 95 anos de idade, obstrutivo. E veio a história, opera-se um idoso de 95 ou opera-se ele morreu com 105. É de se esperar que um dia as pessoas faleçam, mas fica aqui outra lembrança que é preciso que se faça avaliação de caso a caso. Uhum. Tem pessoas de 105 anos que têm condição de vida. Tem outros que aos 60 anos você não consegue fazer nada, absolutamente nada. Então é variável e aí é preciso que se avalie realmente com muito cuidado. Ainda no tema marca-passo, doutor, tem hoje também os outros que dão, além de ser um marca-passo, que são os desfibriladores, que as pessoas dizem, isso aqui fica dentro de mim, me dá um choque. Como é que é isso? Eu vou viver com medo de tomar um choque? É verdade mesmo. Os desfibriladores, eles têm a função de marca-passo e função de dar um choque no paciente quando ele tem uma arritmia grave que poderia levá-lo à morte súbita. Então, ele tem essa função. Realmente, na maioria das vezes, a gente tenta programar esse dispositivo de uma forma que esse choque não chegue ao choque, no final o choque é a última tentativa, mas de tirar a arritmia de uma forma indolor. E o que a gente mais quer realmente é que não chegue nem até a arritmia. Não dá para a gente prever, né? Não dá para a gente acertar que todos os pacientes não vão ter, mas a gente tenta medicar esses pacientes para que essas arritmias não aconteçam e que o aparelho realmente não gere um choque, porque é extremamente desagradável, um choque de tomada mesmo. O paciente realmente sente, dói. Se ele tiver em contato com a outra pessoa pode tomar. Eu já peguei um casal que na hora que estava namorando, realmente teve ele teve uma descarga e a senhora tomou também. Então, a gente evita isso dando a medicação. Nem sempre a gente consegue, que medicina não é matemática, né? Seria bem simples se fosse. Mas a gente tenta, mas é a maneira também, ele diz, doutora, me tomou um choque. A gente vai lá e olha que realmente o choque foi apropriado, você salvou sua vida. Existem, inclusive, esse paciente, um congresso que eu fui há um tempo atrás, o paciente pediu para tirar, porque realmente ele tinha uma arritmia que, inicialmente, a gente não coloca quando é uma arritmia que é intratável, com a arritmia que você sabe que vai ficar voltando, porque você vai colocar o aparelho no paciente e o paciente realmente não vai ficar com choque, vai descarregar. E esse paciente pediu para tirar e aceitou a morte súbita. Paciente jovem, inclusive, de 65 anos. E tirou, depois fez a cirurgia que tirou, ele, acho que mostra lá a foto dele feliz e realmente preferiu a morte súbita. Porque não chegou fila de transplante, não chegou a tempo para ele, mas ele não aguentava, porque realmente tomava vários choques por dia e realmente não tem quem aguente mesmo. Dói, acaba a sua qualidade de vida, você fica realmente depressivo. Então, mas a maioria, graças a Deus, não é assim. Graças a Deus, com medicação, a gente consegue fazer com que essas arritmias não aconteçam e que o dispositivo realmente só entre em último caso. Realmente para viver tudo vale a pena, né? A vida ela é maravilhosa e deve ser uma coisa desagradável você andar com algo dentro de você que lhe dá um choque, mas por outro lado, você sabe que quando tomou o choque significa que você morreria. Uhum. Então, é um choque salvador. Eu fiquei com dó aí da cidadã que não tinha nada a ver com a história, levou o choque junto com o rapaz. Talvez tenha até pensado que no momento foi a intensidade sexual que chegou a dar o choque. Pois né? É o amor, né? Você tem que Mas tomar um choque na hora na tristeza e na felicidade. Aqui na nossa cidade,
na nossa cidade, Vitória da Conquista, já dispomos de todos esses serviços, de todas essas implantações, todos esses trabalhos. Graças a Deus. E eu tenho, assim, o orgulho, né, de falar que eu vim aqui para a Conquista para justamente fazer isso, né? Então, acabei a residência em São Paulo, a gente ficou um tempo lá no Mato Grosso e acabou que, através de uma colega, Aldemar, a gente acabou vindo para a Conquista e eu tenho esse prazer e esse orgulho que nós fomos os primeiros a colocar o marca-passo aqui em Conquista, né? Que estava naquela fase de implementação de serviço cardiológico, e isso veio crescendo. Antes a gente não tinha serviço de SUS, agora a gente já tem SUS, que abarca toda essa região. E é um orgulho para mim, né? Você realmente fazer parte, não sou filha da terra, mas saber que realmente ajudou tanta gente que poderia, nossa área, não a Vitória da Conquista, mas a região que é endêmica para Chagas, que drena para Vitória da Conquista, então foi uma população muito beneficiada. Então a gente praticamente tá completo aqui de tudo, não falta mais nada, em termos de cardiologia, cirurgia cardíaca, angioplastia, cateterismo, graças a Deus, em 17 anos que eu tô aqui, isso aqui cresceu, nunca vi tanto crescimento, não sei se o Brasil acompanhou o crescimento em termos de saúde aqui, como Vitória da Conquista, que realmente foi bem... Eu cheguei aqui em Conquista há 27 anos. 27 anos. Quando eu cheguei, eu fui ainda o primeiro proctologista da cidade. A proctologia não existia em Conquista, apesar de já existir desde 1800 como especialidade no mundo, e já ser uma coisa antiga. E também tive a satisfação de, em algumas coisas, ser pioneiro. É uma satisfação, por outro lado, é uma coisa mais trabalhosa, porque você chegar onde tudo já funciona, todo mundo já entende, já é mais fácil. E hoje nossa cidade realmente é uma cidade que está à frente. Realmente não é falso esse pensamento de que aqui estava atrás. Conquista estava atrás. Quando eu cheguei aqui em 95 como proctologista, não existia. Se falar em uma anastomose, um grampeamento, ninguém sabia o que era grampeamento. Uma coisa que existe desde 1907, uma coisa antiga, mas não se sabia aqui, uma coisa... E hoje nossa cidade tem proctologistas de sobra, cirurgias laparoscópicas, todas as unidades, a minha especificamente, que trabalho com colonoscopia, com endoscopia, mas nós temos tudo em proctologia. Hoje você não tem por que sair daqui. Em oncologia também não. Uhum. E a cardiologia não fica atrás. A gente se preocupa muito com cardiologia porque tem algumas doenças que nos dá chance de procurar um tratamento. E um infarto, um AVC, por exemplo, nós temos no AVC um termo que chama-se hora de ouro. Você tem 1 hora para tomar uma decisão. O que é a hora de ouro? Entre o momento que a pessoa tem um AVC, ele tem 1 hora para iniciar um tratamento, qualquer que seja ele. E isso vai determinar se ele vai sair no outro dia andando, ou se ele vai sair torto daí a alguns dias, ou se ele vai falecer. Existe também esse tempo para o infarto do coração? Existe. A hora do coração? A hora do coração. Músculo, né? A gente fala que músculo é tempo. Então, assim, você teve a sua dor, uma dor que... Principalmente você tem fator de risco. Se é hipertenso, diabético, teve dor acima do umbigo, que uma dor diferente de tudo que você já teve, não fica em casa. Procure o pronto-socorro. Porque tempo é músculo. A gente sempre usa esse jargão na cardiologia. Então, a gente tem aqueles pacientes que chegam e que conseguem abrir a artéria até 6 horas, foram os melhores resultados de acompanhamento a longo prazo. Até 12 horas a gente consegue ainda ter um resultado bom, mas melhor mesmo até 6 horas de dor. Então, se teve dor diferente, principalmente hipertenso, diabético, então, que às vezes infarta até sem dor, né? Porque não tem aquela sensibilidade. Então, se teve alguma coisa diabético que desmaiou, que nunca teve isso na vida, que teve uma dor... Uma vez eu peguei um dentista diabético e que estava com dor de dente e ele passou no consultório e dizia que era dor de dente. Eu disse, se eu acho que é dor de dente, por que você está me procurando? Essa sua dor de dente não é só dor de dente do seu dente. Porque se fosse, eu já tinha resolvido. Se o senhor está me procurando, é porque a sua dor de dente não é uma dor de dente ocasional. E ele não queria se convencer que estava realmente, que tinha tido um infarto naquele momento, né? Era uma dor no queixo. Uma dor no queixo. Que pode ser do infarto, né? Que pode ser do infarto. Você teve uma dor acima do umbigo e tem fator de risco, não pense 2 vezes. Procure o pronto-socorro, porque você salva e sequelas de infarto não resolvidos muitas vezes são cruciais para a sua qualidade de vida. Muito ruim mesmo. Quando tu fala abrir as artérias, o que é abrir as artérias para que as pessoas nos entendam? Isso. Abrir a artéria, quando a gente tem um infarto, a gente tem
cronicamente, a maior causa de infarto é a doença arterial por deposição de gordura. Existem outras causas, né? Uso de drogas, a cocaína, testosterona em altos níveis, os anabolizantes. Mas a principal mesmo é a presença de gordura. Em algum momento, aquela gordura, o sangue passa por ali e aquela gordura forma uma ferida. E essa ferida obstrui totalmente o vaso. E aí você tem remédios que você usa, ou remédios, ou mecanicamente através de uma angioplastia, que você passa dentro dessa artéria. O remédio é um trombolítico, que a gente fala, destrói o trombo, ele fraciona esse trombo e consegue abrir a sua artéria, ou o próprio cateter, angioplastia, né, do momento que você passa um catéter dentro dessa artéria e sai realmente, coloca um estentezinho abrindo aquela artéria. E isso é fundamental para o prognóstico, para o dia a dia desse paciente no futuro, para não evoluir com dispneia, com falta de ar, né, aos mínimos esforços. Estou pensando, estou dando aula aqui para os meninos lá da UESB. Falta de ar aos mínimos esforços, porque realmente não conseguiu resolver aquele problema até 6, 12 horas do momento da dor. Eu perguntei justamente por isso, que a gente, como somos médicos e temos o hábito, às vezes a gente usa termos que talvez quem vai nos ouvir fique meio perdido. O que é um abrir a artéria? A senhora citou outra coisa interessante aqui, anabolizantes. A gente volta à atividade física. Hoje existe uma apologia à atividade física e talvez alguns que excedam um pouco. Anabolizante é uma forma de você ganhar muito mais músculo em muito menos tempo, mas não parece ser uma coisa tão saudável, parece que esse não seria o caminho. O que a senhora poderia recomendar em termos disso? A gente tem recente, né, as sociedades de endocrinologia, cardiologia, urologia e ginecologia fizeram em conjunto uma notificação para a Anvisa e realmente proibiu, dessa vez, para a finalidade estética. A gente sabe que os hormônios, eles têm as suas indicações, mas não na quantidade que tem sido monopolizada realmente pela mídia, né? Então, hoje em dia, você consegue anabolizante, assim, como se fosse uma coisa muito natural e na quantidade que está sendo usada. Eu já peguei um casal, 17 anos, infartados, pelo realmente o uso exacerbado de testosterona. Então, não tem por onde você realmente correr para dizer que realmente aquilo lá faz bem para o coração, naquela quantidade que as pessoas, para a finalidade estética. Existe o tratamento, né, todo orientado pelos especialistas, tudo, para a sua finalidade geral. Mas para a finalidade estética, na quantidade que é usado, o risco é muito alto, sim. Isso é interessante, porque existe a apologia, sem dúvida, da atividade física e dos medicamentos. E às vezes me assusta, porque ninguém quer tomar remédio. É natural. E a pessoa tomar um monte de medicamento, hormônio, aquele que tem o seu eixo hormonal perfeito. Uhum. A primeira coisa é que talvez as pessoas não saibam que nós temos um eixo hormonal que começa dentro do cérebro ali, hipotálamo, hipófise, que são a produção de um hormônio de um órgão que controla o de baixo, que controla o de baixo. E o de baixo seria, por exemplo, o testículo que produz testosterona. E o homem que toma testosterona em excesso, ele bagunça o eixo, adoece o eixo. Inclusive tem efeitos colaterais devido a isso. As mulheres, a gente vê algumas que mudam o tom da voz, e aquele tom de voz, inclusive, ele não volta ao normal. Você perde. Então é preciso pensar com muito cuidado. Será que você está no caminho saudável, tomando medicamentos? A não ser que você seja um competidor de alto nível, que esteja fazendo uma coisa como uma profissão. Mas para o dia a dia parece que realmente não faz muito sentido. Virou febre, né? É a apologia, né? A apologia à atividade física e a cultuar o físico e a querer resultados muito bons e muito rápidos. Isso aí, infelizmente, é uma coisa que está mais nos jovens, mas está chegando para pessoas até de um pouquinho mais de idade. No adolescente, de 17 anos, até que talvez você entenda, a pessoa quer se inserir, quer ser reconhecida, quer ser percebida. Isso é uma coisa de adolescente. Mas o jovem lá de 40 anos já não é mais um adolescente, talvez isso não faça sentido. Eu faço musculação há muito tempo e a gente fica observando na academia. Às vezes chega uma pessoa que não tem um grande físico e dentro de 6 meses está com um físico perfeito. Mas será que isso é saudável? Acho que fica bem claro aqui que não é bem recomendado. Bom, doutor, acho que falamos quase tudo sobre o que poderíamos falar de saúde cardiovascular. As lembranças da atividade física, da atividade alimentar. A senhora falou da obesidade. A obesidade é outra coisa que está hoje também. Nos Estados Unidos nós temos 25% de obesos, 50% da população está
acima do peso. E o Brasil parece muito com os americanos. Eu estava um dia em um congresso e estava interessante um japonês mostrando as cirurgias que ele tinha feito. Como lá no Japão você tem 5% de obesidade. O que será que a gente pode fazer a mais para recomendar às pessoas quanto à obesidade? Será que está na hora dos medicamentos, das cirurgias ou chamar a atenção apenas? Chamar a atenção. A gente está cada dia mais sedentário, mais ligado em internet, fazendo menos atividade física. Você vê jovens hoje em dia que adolescentes. Então, assim, fica muito pouco tempo realmente fazendo atividade física. E o estresse do dia a dia, né? Hoje em dia, antigamente você tinha uma semana com a carta, 2 semanas dependendo para você responder uma coisa. Hoje é o WhatsApp que está ali no momento, então gera aquele estresse, quer queira, quer não, tá ali para você resolver as coisas imediatamente. Então, aí você vai, não tem tempo, não, tenho que responder o WhatsApp, deixa eu comer logo esse pedaço de bacon aqui, que está aqui na minha frente, essa mortadela todo dia, né? Que é bom a mortadela de vez em quando, né? Mas todo dia ninguém merece, né? Então, é o prático, você tá ali do lado, então isso realmente aumentou a quantidade de obesos e com isso também a apneia do sono, né? Que vem junto com a obesidade e responsável pela mortalidade cardiovascular também, que é um outro fator removível, né? Tratar a apneia do sono. Bom, estivemos aqui no nosso início de podcasts, que é uma nova experiência que a gente está fazendo, com a doutora Dariana Viegas, que é cardiologista aqui da nossa cidade, especialista em ritmo cardíaco, portanto, arritmologista, e que nos brindou aqui durante esses minutos com informações preciosas. Fica para você que nos acompanha, que nos ouve e que nos ouvirá, nos acompanhará nos próximos podcasts, estes tipos de recomendações. Você faz parte da sua saúde. Não delegue tudo ao seu médico. Nem sempre toda hipertensão precisa de 2, 3, 5, 4 medicamentos. Sim, se precisar que assim seja, mas faça a sua parte. Isso é importante que você se lembre que o médico ele é um consultor de saúde, mas quem se trata mesmo é o paciente. Eu quero agradecer enormemente a doutora Dariana aqui por iniciarmos essa experiência. Acho que foi de grande valia ficar todas essas recomendações para que as pessoas se cuidem e deixar aqui aberto para a senhora para as suas considerações finais do nosso podcast. Ok, muito obrigada, doutor Augusto, pelo convite. Me sinto realmente honrada, né, de ser a primeira do seu programa. E só deixar uma mensagem final. Não deixe de procurar o seu cardiologista. Se você tiver história familiar de morte súbita, fulano, primo, parentes de primeiro grau que morreram de repente abaixo de 50 anos, não deixe de procurar. E eu estou puxando um pouco a minha sardinha para arritmia, mas morte súbita não é qualquer coisa. E se você tiver acima de 40 anos e com história também familiar de coronariopatia, infarto, hipertensão, não deixe de procurar o cardiologista, porque a gente consegue fazer com que a sua vida se prolongue de uma forma muito mais prazerosa do que sem a prevenção. Essa é a minha mensagem final. Muito obrigado. Momento com o seu doutor, iniciando aqui essa experiência, o primeiro momento. Muito grato, doutora Dariana.